Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um vídeo no canal Senal. Lembrando que C significa crescimento e Nau significa agora, então agora é a hora de você crescer. Primeiramente, no nosso canal, vocês vão ter acesso a dicas e conteúdos poderosíssimos, que eu tenho certeza que se você colocar em prática, vai ter uma grande força de impacto na sua empresa, ou na sua vida e no seu meio. Então, para não perder esses conteúdos, se inscreva no nosso canal, dá o like no vídeo e ativa o botãozinho aqui de notificação, porque quase todos os dias nós vamos postar conteúdo aqui para vocês, tudo bem? O título do vídeo é como criar uma persona. Mas antes da gente criar uma persona, a gente tem que primeiro entender o que é uma persona, certo? Persona é um personagem fictício e ele vai representar o cliente ideal do seu negócio. E ele vai representar tão bem esse cliente que esse personagem ele vai ter medo, ele vai ter problemas, ele vai ter soluções, ele vai ter dados demográficos, vai ter comportamento desse cliente, desafios e objetivos desse cliente. Então a persona ela vai orientar toda a sua criação de conteúdo e de marketing. Afinal, é muito mais fácil você criar conteúdo para um certo tipo de público ideal do que querer atingir todo mundo. Porque as dores, os problemas que todo mundo enfrenta são diferentes uma das outras. Então a gente pega uma comunidade, um grupo que compartilha das mesmas dores, tem os mesmos objetivos alinhados para poder criar conteúdo para esse público. Assim fica mais fácil da sua empresa atingir o conteúdo dela. E a segunda pergunta que eu vou responder, qual que é a diferença de público-alvo para uma persona? Público-alvo é quando eu pego um certo tipo de público e eu coloco ele de forma mais geral. Vou dar um exemplo aqui de um público-alvo. Existe uma empresa e essa empresa ela vende picolé. E esse picolé, o público-alvo dessa empresa são crianças de 5 a 10 anos de idade que não têm renda. Esse é um público-alvo. Ele é muito mais genérico, certo? Agora, já a persona ela vai entrar mais profundo nos problemas, nos desafios que essa pessoa enfrenta. Então, um exemplo seria o seguinte. É a mesma empresa de picolé, só que a persona dessa empresa também são crianças de 5 a 10 anos de idade, só que elas têm um problema de elas não podem trabalhar e não têm dinheiro para trabalhar. Só que elas têm muita vontade de chupar um picolé depois que joga bola, depois que pratica uma atividade física. E aí, elas têm um problema de ter que pedir dinheiro para os pais, porque não tem dinheiro. Então, a gente vai construir isso com base nos desafios que ela tem, nos problemas que ela tem e quais os objetivos que ela tem. Então, essa basicamente é uma diferença entre público-alvo e persona. Uma outra diferença muito grande de público-alvo para persona é que quando se trata de público-alvo, as empresas querem atingir esse público. Já quando se trata de uma persona, as empresas querem interagir com esse público através de conteúdo e etc. Então, assim, por isso que é importante para o seu negócio hoje você definir exatamente uma persona. Outro ponto muito importante, não dá para você cair na sua percepção de que você acredita que você conhece o seu público ideal. Tudo isso tem que ser feito através de dados. E existem 5 passos que são muito importantes para que você consiga criar a sua persona. Os 5 passos são, primeiro, colete os dados dos seus clientes. Segundo, faça boas perguntas para esse cliente. Terceiro, analise o resultado desse cliente da pesquisa que você fez. Quarto, você vai criar a sua persona. E o quinto, compartilhar a persona com a sua equipe. E agora, destrinchando cada passo desse. Coletar os dados do cliente. O que seria isso? É como a gente fala que é você ir ao campo. É você ir em busca dos seus clientes. Só que para isso você vai precisar, primeiro, definir o público-alvo. Exatamente, definir o público-alvo. Por quê? Lembra que eu falei que o público-alvo é bem geral? Pois é, você vai buscar um público geral para você ir afinalando, né, fazendo como se fosse um funil desse público. Por quê? Você vai buscar um público ideal, vai fazer perguntas para esse público, que já são o segundo passo. Fazer boas perguntas para esse público. Para que, sim, você consiga descobrir quais são as dores desse público, quais são os objetivos que eles têm, quais são os dados demográficos desse público. Então esse público-alvo, em um momento, vai se transformar na sua persona. Já o terceiro passo é através desses dados que vocês pegaram, através dessa pesquisa que você fez com os clientes ideais, você vai ter dados. Então você faz a análise desses dados
E a partir daí, você vai ver que a maioria tem as mesmas dores, a maioria tem os objetivos concretos definidos. Então você vai pegar esses objetivos, essas dificuldades, essas dores e definir como uma persona, que já é a quarta dica. Você vai estruturar sua persona. Depois que você estruturar sua persona, vem o quinto passo, que é compartilhar com a sua equipe, para ver se faz sentido com o seu time, quando ele vai buscar essas pessoas ou as empresas, que eu vou falar sobre isso depois, porque você pode criar persona, tanto para B2C, que é diretamente com o cliente final, ou para B2B, se o seu cliente for empresas também. Então você vai compartilhar com a sua equipe e ver se faz sentido essa pesquisa que você fez. Lembrando, não tira isso da sua cabeça. Não acha que a sua percepção de cliente ideal para sua empresa vai ser essa. Então, um exemplo. Não, o cliente ideal para mim ele tem que faturar no mínimo 1 milhão. Será mesmo que essa percepção que você quer ter? Será que é essa certeza mesmo que esse cliente é? Você só vai ter certeza quando você fizer esses 5 passos, tá? Então não tire da sua cabeça ou ache que você sabe o que é o público ideal para você. E o importante de se ter uma persona bem definida é para você também definir pautas de marketing de conteúdo. Hoje as empresas, a maioria delas, criam marketing de conteúdo para o seu público. E as personas, elas levantam as principais dores e dúvidas dos seus clientes. Então cada dúvida, cada dor dessa pode gerar para você um conteúdo. Então os conteúdos buscam resolver esses problemas e levando o seu cliente do topo de funil para o fundo de funil. Tudo certo? Então esse vídeo explica a importância de você ter uma persona e como você criar essa persona. Além disso, diferenciar público-alvo de persona. Eu tenho certeza que agora você nunca mais vai falar que a sua empresa precisa de um público-alvo. A sua empresa precisa de uma persona bem definida. Chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero ter ajudado vocês do fundo do meu coração, porque a minha intenção aqui é exclusivamente ajudar vocês a crescerem e entender desse mercado de marketing digital, que é um mercado incrível. Lembrando que a Senal Marketing é uma empresa de estratégia de crescimento. Nós fazemos isso principalmente através do digital. Se você é uma empresa e quer alavancar seus negócios, nós podemos te ajudar a estruturar seus canais de venda, fazer a sua estruturação de estratégias digitais e traçar para você um plano de crescimento baseado em dados, certo? Então, entre em contato com a gente que nós podemos ajudar a sua empresa. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!